Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil, canonizado pelo Papa Bento XVI no ano 2007, a liturgia nos propõe como primeira leitura o capítulo 5 da carta aos Efésios, em que se compara o amor conjugal com o amor de Cristo pela Igreja. São Paulo admira-se ao fazer esta comparação e exclama: é grande este mistério, e eu me refiro em relação a Cristo e à Igreja. Pensar que o casamento, pelo qual os dois se tornam uma só carne, é algo análogo, semelhante ao amor com que Cristo amou a sua Igreja até a morte e morte de cruz, pensar que o amor com que a esposa deve amar o esposo deve ser o mesmo com que a Igreja ama a Cristo, pensar que o amor do esposo pela esposa deve ser o mesmo amor de Cristo que se entregou pela Igreja, que purificou-a com o banho de sua palavra, que deu a vida por ela, é algo que assusta, é algo que assombra. Quando olhamos para o amor de Cristo pela Igreja e da Igreja por Cristo, entendemos que é totalmente absurdo falar de separação ou de divórcio. O que Deus uniu, o homem não pode separar. E o que se une, une-se pelo amor. E o amor perdoa 70 vezes 7 vezes. E o amor não espera ser amado primeiro, é ele quem toma a iniciativa. Dos dois amores, o de Cristo pela Igreja e o da Igreja por Cristo, evidentemente o maior é o de Cristo pela Igreja, porque ele é Deus, a Igreja é criatura. Ele é que santifica, a Igreja é santificada. Ele é o Redentor, a Igreja é redimida, é salva por ele. Portanto, dos dois amores, o do esposo pela esposa e o da esposa pelo esposo, o maior tem que ser do esposo. Ele tem que imitar Cristo na qualidade de cabeça e salvador do corpo. E a submissão ou a obediência com que a esposa deve tratar o esposo nada tem de humilhante. É uma submissão alegre, que se faz por amor, um presente. O respeito a qualquer autoridade resulta no respeito a Deus. Se o esposo for respeitado como aquele que representa a autoridade de Deus na família, a submissão a ele vai servir para glorificar o próprio Deus na casa. Ele, porém, terá que lembrar-se que ele é cabeça não para seu próprio proveito e vantagem. Ele é cabeça em proveito da família pela qual ele tem que morrer. O Evangelho traz hoje a parábola do grão de mostarda e do fermento. As duas parábolas indicam que o reino dos céus tem uma força dentro dele escondida. Ninguém vê a força de uma semente, mas ela é tão grande que faz com que a semente plantada se transforme numa árvore. Ninguém vê a força escondida no fermento, mas ela é tão grande que faz com que a massa cresça, fique fermentada. Assim é a Igreja, sem que nós vejamos, lentamente, mas eficientemente, ela vai crescendo, ela vai agregando novos filhos, ela vai dando glória a Deus. E se nós pertencemos à Igreja, temos o dever, como membros dela, de não permanecermos estáticos. Temos que crescer junto com a Igreja, crescer em santidade, em boas obras, crescer no apostolado para os que ainda não conhecem a Igreja, até que a Igreja conquiste o mundo inteiro, até que a Igreja atinja a sua plenitude, o que ainda vai demorar, mas depende também de nós. Vamos pedir a Maria Santíssima
a São José, seu castíssimo esposo, e ao santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, que celebramos hoje, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.